eu quero, nesse momento, que você assista esse vídeo muito interessante, que fala sobre a ação e a oportunidade de um pai para abençoar toda uma geração. Vamos assistir esse vídeo juntos.
Esse filme é um filme, na verdade, né? A Ponte chama esse filme, você pode assistir depois. Ele fala sobre um ato absurdo de um pai que resolveu sacrificar o seu filho para que todos aqueles que estavam dentro de um trem, os passageiros, pudessem ter vida. Para que todos pudessem viver, um precisou morrer. E essa é a história da Bíblia. Para que todos pudessem ter vida, Jesus precisou ser sacrificado. E todos nós estávamos dentro desse trem. Todos nós estávamos lá indiferentes, com ira no coração, vivendo as nossas próprias vidas, quando de repente Deus decide, sem nós sabermos, sacrificar o seu Filho para nos salvar. Muitos aqui essa noite ainda continuarão dentro do trem, ainda continuarão perdidos na ira, na religiosidade, na arrogância, no pecado, mas outros olharão pela janela e verão o Filho do Deus vivo levantado no madeiro. Enxergarão Jesus Cristo Senhor derramando sangue para nos salvar, e se voltarão para reconhecer que esse Pai amoroso, que é Deus, concedeu oportunidade e esperança para nós, quando Ele sacrificou o seu Filho Jesus Cristo e o puniu em nosso lugar. Então essa é a história de um bom pai que faz um ato absurdo, um bom pai que faz um ato impensado, pensando em seus outros filhos que estariam na humanidade. Deus sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todos os demais filhos pudessem ter acesso à salvação. Então, se tem um termo lindo nas Escrituras, é esse termo: a paternidade de Deus. Isso me empolga, me encanta. Deus poderia ter escolhido várias maneiras de ter se revelado no Antigo Testamento para os seus filhos. Poderia ter se revelado como um rei, poderia ter se revelado como um senhor, mas Ele decidiu se revelar aos filhos de Israel como um pai e por muitas vezes como um marido, dizendo que Ele estava conduzindo o povo pelo deserto, estabelecendo esse povo na terra de Canaã e cuidando desse povo, trazendo a provisão que eles tantos precisavam. Provisão, proteção e direção são coisas que só um pai pode fazer, como o Guilherme já falou domingo passado. E esse é o caráter, essa é a essência de Deus: proteção, provisão e direção. E por isso que Ele fala ao povo de Israel no Antigo Testamento: eu sou como um pai para vocês. E não somente no Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento essa palavra pula, e Jesus também compara a presença de Deus com a paternidade. Olha só o que Jesus diz, por exemplo, no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João: contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. João escreve que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor de suas vidas têm o direito de serem filhos. Já parou para pensar nisso? Antes criatura, agora filhos. Cuidado, irmãos, com aquela palavrinha que a gente usa como jargão: oh Deus, eu também sou seu filho, eu também sou filho de Deus. Isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus, todos são criatura, mas filhos são somente aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Olha o que o próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo de número 6, vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Entre todas as frases para começar uma oração, Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. E quando fala Pai Nosso, traz segurança. Quando fala o Pai é nosso, me traz estabilidade. A ansiedade vai embora, a tristeza acaba, a inquietação diminui, meu coração se enche de esperança, porque o Pai é nosso. O Pai não é só de Jesus, o Pai não é só daquele outro camarada, o Pai é nosso, é da comunidade, é de uma geração de filhos que Deus está fazendo pelo Evangelho. Isso me brilha os olhos, isso me empolga, isso me encanta. Deus é como um Pai. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre a paternidade de Deus em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15: pois vocês receberam um Espírito, vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paulo usa essa palavra aramaica, Abba, que é a palavra mais simples, a mais singela e a mais primitiva do aramaico, porque é a primeira palavra que se sai da boca humana. Já parou para perceber ou não? Eu tive 2 filhos e eu sei. Eles começam aos 3, 4, 5 meses, e vai se desenvolvendo. Daqui a pouco eles estão, ela falou papai. Aí a mãe olha, falou mamãe. Não, falou abá. Abá é a palavra mais primitiva. E os hebreus entenderam que essa palavra era a chamada do papai.
A primeira palavra que uma criança fala seria pai, Abba. E o apóstolo Paulo fala: vocês são tão privilegiados, vocês são tão importantes, que Deus deu o direito para vocês serem chamados filhos e poderem falar para o paizinho: Abba, paizinho. No meio de toda a multidão, aquela criança olha e fala: Abba, Abba, é o meu papai, é Ele que está ali. No meio de todas as minhas lutas, as minhas incertezas, eu posso falar: paizinho, o pai é nosso, o pai me adota como filho. Olha o que diz 1 de João capítulo 3, ele fala: meus irmãos, vejam que grande privilégio que Deus nos tem dado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio é esse? Isso não empolga, isso não encanta, isso não traz entusiasmo, isso não traz ânimo para a nossa alma, sermos filhos de Deus e temos um pai que está cuidando de nós? Talvez empolgue alguns, e outros nem tanto, porque muitos de nós temos muitas dificuldades de entender a palavra pai relacionada a Deus. Muitos de nós, o olho não brilha, o coração não palpita, as emoções não afloram, porque a experiência paterna é a experiência que trouxe para nós distorção da realidade de Deus. E eu vejo pelo menos duas realidades que distorcem e comprometem a minha visão de Deus como pai. A primeira é a visão da distorção religiosa. A religião classificou Deus em um quadrado de ranzinza. Irmãos, para muitos de nós que viemos aqui essa noite pela primeira vez, nós vemos Deus numa caixa de mau humor. Deus é um tirano, Deus é um narcisista, que se nós não obedecemos, Ele vem com fogo no céu e nos castiga. Deus é aquele velho sentado num trono, barbudo, carrancudo, com um cajado na mão, pronto para nos retribuir o mal que fazemos. Para muitos de nós, a religião distorceu o caráter de Deus, ao ponto de nós acharmos que o Deus do Antigo Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Sabia que alguém já propôs isso na história da igreja? No primeiro século da igreja primitiva e na transformação para o segundo século, um homem chamado Marcião, olha o nome do camarada, o Marcião, só podia vir de Marte. Ele propôs um negócio muito interessante. Ele falou para a igreja primitiva: é o seguinte, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é punitivo, o Deus do Antigo Testamento é ríspido, rígido, o Deus do Novo Testamento é amoroso, gracioso. Propõe o que? Seja tirado o Antigo Testamento e a gente fique só com Deus do Novo Testamento. Isso é um absurdo, irmãos. Porém, muitos de nós somos marciônicos em nossa teologia. Muitos de nós não conseguimos encontrar a face paterna, amorosa de Deus, graciosa de Deus em nossos dias, porque nós somos do Deus do Antigo Testamento ranzinza. Só que o Deus do Antigo Testamento nunca foi ranzinza, foi a religião que o transformou como um camarada mal-humorado, como um camarada distante, como uma pessoa narcisista, que simplesmente não tem relacionamento íntimo com seus filhos. Tudo que o Deus do Antigo Testamento quer é obediência e sacrifício. É isso que a religião distorceu, quando na verdade, em todas as páginas de Gênesis a Apocalipse, o que Deus sempre quis foi um relacionamento íntimo com seus filhos. Mas a religião estragou tudo isso. Quantos de nós não estamos tentando comprar a bondade de Deus? Quantos de nós não estamos tentando satisfazer o amor de Deus? Quantos de nós essa noite não estamos querendo atrair a atenção de Deus, irmãos? Quando na verdade foi a distorção religiosa que trouxe essa característica, esse comportamento nosso. Mas a segunda coisa que me trouxe destruição do meu conceito de pai, ou de Deus como pai, é a destruição familiar. E aqui se dá por dois motivos a destruição familiar. Primeiro, pela ausência dos pais. 1/3 dos brasileiros, uma pesquisa recentemente divulgada, 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai biológico na sua certidão de nascimento, sabia disso? 1/3 dos filhos não tem o nome do pai biológico na certidão de nascimento. A cada 3, não tem, ou melhor, a cada 3, você já percebeu que essa é a grande dificuldade de nós fazermos a ideia dos nossos dias da paternidade, porque 1/3 dos brasileiros não tendo o nome do pai, simplesmente eles nasceram e conviveram sem a presença dessa figura tão importante na sua casa. Veja bem, só para você ter uma ideia, se eu falasse assim para você hoje: rapaz, uma coisa muito gostosa que eu queria que você experimentasse, é a
pitangoiabacate. Pitangoiabacate é uma fruta maravilhosa. Quando você coloca ela na boca, ela fica meio açucarada, depois ela fica astringente, daqui a pouco ela fica doce. Você não pode perder, você tem que passar no próximo sacolão, você tem que dar um jeito de comprar e experimentar a pitangoiabacate. Essa é a melhor fruta que você pode experimentar. Você já comeu pitangoiabacate? Quem já comeu, levanta a mão, por favor. Ninguém ainda? Claro, porque não existe, não é verdade? Como você pode saber o sabor de algo que não existe? Você conseguiu sentir o sabor dessa fruta? Trouxe para você alguma sensação? É claro que não, porque eu estou falando de algo que não existe. Quando eu falo que Deus é pai para um jovem que cresceu com a ausência paterna, é a mesma sensação. Quando eu falo que Deus é um pai amoroso para uma pessoa que nunca teve o pai em casa, é a mesma sensação. Qual é o sabor de ter um pai? Qual é a característica de um pai dentro de casa? Qual é a sensação de crescer com a presença de um pai? Muitos não sabem o que é isso, e aí eu falo, vamos fazer oração. Pai nosso que estás no céu, a pessoa não sabe o que é isso. Deus cuida de você, meu irmão, como um pai, o olho não brilha. Deus está presente como um pai te abraçando, o coração não palpita, porque ela não sabe o sabor de ter um pai, e isso compromete. E você talvez esteja me ouvindo aí sentado pensando em abandonar sua casa, pensando em destruir seu casamento, em separar da sua esposa, para que seus filhos vivam sem a sua figura paterna. Eles nunca saberão qual é o sabor de um Deus paterno, até que experimentem o seu caráter, a sua característica dentro da sua casa. Então, assim como eu não posso saber o sabor de uma fruta que não existe, assim uma pessoa não pode experimentar a paternidade de Deus se ela não sabe o que é ser um pai, ou o que é ter um pai aqui no terreno. Mas o segundo problema é outro. Além da ausência do pai, a distorção familiar também é a presença de um pai totalmente desqualificado. Irmãos, pais imperfeitos fazem parte da vida humana. Um pai que abandonou, mas também um pai que maltratou. Pais rígidos, intolerantes, grosseiros. Pais que chegavam de viagem ao final de semana apenas para agredir a mãe, para que você visse na sua casa uma cena de crueldade, de tormento e de violência. Pais que aprenderam a gritar dentro de casa e nunca falaram com sabedoria. Pais que tomaram decisões impensadas, venderam a casa, venderam patrimônio e deixaram a família à mercê, vivendo nos fundos da casa da avó, passando necessidades e privações das mais diversas. Não apenas a ausência de um pai me prejudica em ver o meu Deus como pai, mas a presença de um pai desqualificado ou sem valores também me prejudica a ver um Deus que também é pai. Quando eu falo Deus vai prover, o que você sente? O seu pai sempre usava dinheiro para usar na cachaça e nunca trouxe alimento para dentro de casa. Era sua mãe que tinha que trabalhar para colocar bife, para colocar arroz e feijão, farofa dentro da sua casa. Qual é a sensação? Deus é provedor? É um pai que provê? Eu nunca tive isso, pastor. Deus é um pai amoroso que coloca no colo. Meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou. Como é que essa pessoa vai sentir o carinho de Deus? Deus é um pai presente. Ei, pastor, eu nunca vi meu pai dentro de casa. Quando ele chegava, parecia que não chegou. Quando ele saía, parecia que não tinha entrado. Eu nunca vi meu pai, eu nunca experimentei a presença real dele. E nós estamos o tempo todo comunicando aos nossos filhos a característica de um Deus paterno. Só que a religiosidade distorce, a ausência paterna compromete, e a imperfeição paterna também destrói o nosso conceito de Deus como pai. Então eu queria que essa noite, no nome de Jesus, você ouvisse apenas alguns ensinamentos que eu vou apresentar para você. Mesmo que a religião tenha tumultuado o seu pensamento a respeito de Deus, mesmo que você tenha sido criado longe do seu pai, e nunca tenha conhecido a figura desse homem que deveria ser o homem da casa em seu lar, e mesmo que o seu pai presente tenha comprometido a sua educação e a sua visão do Deus paterno, eu quero que essa noite você abra seu coração, que você expanda a sua mente, para você absorver algumas características que eu quero mostrar para você, a respeito desse pai. Primeiro, Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é como um pai. Quer você saiba o que é isso, quer não saiba, a Bíblia fala que Deus possui as características paternas. E Davi, o grande poeta compositor, disse isso. Então eu quero apresentar para você quais são as características que um pai vive
e que deveriam ser transferidas no nosso relacionamento com Deus. E eu quero apresentar algumas experiências próprias, eu não quero padronizá-las, cada um tem as suas, mas isso tem me trazido grandes experiências, e tem me feito ver Deus da perspectiva de filho, porque eu nunca tinha visto isso. Antes, irmãos, de ser pai, quem aqui é pai? Levanta a mão só para eu saber, pai e mãe também, isso mãe, aí. Estou falando a um grande público aqui essa noite que sabe qual é a experiência. Antes de ser pai eu tinha um estilo de vida, antes de ser pai eu tinha um comportamento, antes de ser pai eu via Deus da perspectiva de filho, mas a partir do momento que eu fui pai, eu comecei a ver Deus a partir da perspectiva de pai. Deus age assim, Deus pensa assim. Isso transformou. Ter o Heitor e a Ana Luísa na minha casa, que são os meus filhos, não apenas enriqueceu o meu lar, mas me trouxe uma experiência grande com a paternidade de Deus. Então eu digo para você que teve um pai carrasco, ou um pai ausente, ou uma religião distorcida, aproveite seus filhos, aprenda com eles o que é o Deus Pai, porque as suas características estão extrapolando no seu coração exatamente agora, para que você o conheça e o experimente. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço do que aconteceu comigo, com a minha esposa, quando chegaram os filhos, porque antes, a vida era muito mesquinha, irmãos, viver a dois, e só os dois, era uma vida muito individualista. Eu sempre fui apaixonado por carro, sempre, né? E eu tive o privilégio de comprar o meu primeiro carro, aos meus 31 anos de idade, que é aquele uninho branco que eu ando para cima e para baixo, que você conhece bem aí. Ele vai ficar de relíquia na família, é o primeiro, não abro mão dele, vai ficar ali. Aos 31 anos de idade, mas antes disso, eu tive o privilégio de, com a minha esposa, quando nós estávamos noivos, ganhar um carro. A minha esposa ganhou um carro do pai dela, um Escort 89 branco. Irmãos, eu polia aquele carro todo final de semana. Quando eu vendi ele 3 anos depois, ele estava cinza, ele era branco, ficou cinza, de tanto que saiu a tinta, aí polia, aí passava e tal. Para você ter uma ideia, eu morava na casa dos meus pais, e eram 3 quarteirões de terra. Então eu lavava o carro na casa da Vanessa, chegava 3 quarteirões antes da minha casa, estacionava o carro, trancava e ia para a minha casa a pé. Quando chovia, eu estacionava o carro lá, colocava sacola no pé e ia até o carro com a sacolinha passando e amassando barro, porque era melhor sujar o tênis do que sujar a roda do carro, toda pretinha, todo limpinho para sair no sábado à noite. Pensa num cara apaixonado por carro. Andava de carro, minha esposa derrubava um fio de cabelo. Ô, querida, por favor, toma cuidado com esse fio de cabelo aqui, isso não está certo. Olha a sujeira desse carro. Irmãos, não entre no meu carro hoje, por favor. Aliás, eu tenho 2, mas não entre em nenhum dos 2, porque eu tenho filhos. Você vai encontrar chiclete amassado no tapete, você vai encontrar farelo de bolacha, de biscoito, você vai encontrar um risco de caneta no banco de couro, você vai encontrar no outro banco uma mancha branca que é de vômito. Irmãos, como tudo mudou. Agora você faz uma viagem e tudo acontece lá no banco de trás do carro. Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, onde isso vai parar? Mas antes, o que era uma mesquinharia, um narcisismo, um individualismo, um egoísmo, o meu carro, o meu pneu, o meu aro de roda, o meu som, agora é tudo ao contrário, não é meu som, não é meu aro de roda, são os meus filhos. Mudaram as prioridades, agora a gente viaja, faz uma serra para cá, faz uma serra para lá, um vomita aqui, outro vomita lá, até a sogra vomita junto, fala, mas está tudo bem, está em paz, irmãos. Engraçado, né? Mas eu digo assim, como isso mudou quando eu fui pai? Porque até então a individualismo, até então a experiência de narcisismo era muito intensa. Então eu quero apresentar para você algumas experiências próprias que eu tive com os meus filhos, e eu acredito que é a mesma característica de Deus como pai. Olha só, primeiro, como um pai, Deus ama. Como um pai, Deus simplesmente ama, absurdamente. Eu sempre fiquei imaginando, como é que é amar 2 filhos? Será que não ama mais? Porque a gente tem aquela ideia de como filho, de que o pai ama o outro mais que a gente, não é? Ama mais o mais velho, porque ele é o primeiro, ama mais o caçula, porque ele é o mais novo. Mas sempre sempre os pais amam mais alguém. E eu ficava imaginando, como é que deve ser essa experiência? Eu tenho 2 filhos. E já fizeram aquela pergunta, sabe aquela pergunta angustiante, perdão, aquela coisa horrível. Se os 2 filhos estivessem afogando, qual deles você salvaria? Eu acho que eu morreria afogado, irmãos. Porque não dá para você escolher. É um amor doido e doído, dói na alma o amor para os filhos. E eu pergunto para você, o que eles fazem para a gente amá-los? O que eles fazem?
Por exemplo, quando a Ana Luísa nasceu, ela pagava a conta de água, boleto de cartão de crédito, cortava grama, limpava a casa, lavava a louça. Ela fazia isso? Não, irmãos, era fralda suja, acordava de madrugada 3 vezes para trocar a fralda no friozão, lascado de dourados. Ou seja, o que minha filha fazia para amar? Depois de uma noite mal dormida, 2 noites mal dormidas, 3 dias no hospital, você olhava para ela e falava assim, ai, que coisa mais linda, como eu amo. Por quê? Porque é filho. A gente simplesmente ama. O amor dos nossos filhos não podem crescer quando eles são melhores para a gente, e não pode diminuir quando eles são piores. Pergunte para um pai que tem um filho obediente se ele não ama. Pergunte para o pai se tem um filho rebelde se não dói de amor seu coração. Amor de pai não muda. E o que faz a gente pensar que é o contrário com Deus? Deus não muda o seu amor conosco. O amor de Deus é estável. Você não pode fazer nada para que Ele te ame mais, e não pode fazer nada para que Ele te ame menos. Ele simplesmente te ama. Deus te ama quando você não tinha nada para oferecer para Ele. Hoje você tem um louvor para dar. Hoje você tem um coração para entregar, mas mesmo assim Deus já te amava muito antes do que isso. Deus te amava você longe dEle, Deus te amava você no pecado, Deus te amava onde quer que você andasse, Deus sempre te amou. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 31, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, com amor eterno eu te amei, e com amor fiel eu te atraí. O amor de Deus é eterno, e o amor de Deus é fiel. Creia nisso, não tente comprar o amor de Deus. Deus te ama, e ponto. Assim como um pai ama os filhos, e ponto. Segunda coisa que eu aprendi, como um pai, Deus protege. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto, é de manifestar a minha masculinidade, ser machão em casa. Por exemplo, minha esposa sabe muito bem, quando aparece um rato lá em casa, eu resolvo rapidamente. 2 cadeiras, uma para ela e uma para mim. Show, bichinho. Show, show. Vai, bichinho. Mas, irmãos, brincadeira à parte, as fobias à parte, os medos à parte que todo homem tem, eu digo assim, se tem uma hora de mostrar que a gente é machão para os filhos, por quê? Porque a gente é adulto, não é verdade? E longe do mundo da criança, a gente se acha. Por exemplo, lá em casa teve um vento um tempo, e estava fazendo um barulho na telha da empresa do lado da minha casa, do Risato, estava batendo, batia o vento, pá, pá, os meus filhos vieram no meio da noite e falaram assim, pai, está batendo alguma coisa lá, pai, e eu sabia que era a telha, eu falei assim, deixa comigo, isso aqui a gente resolve, vem com o pai para vocês verem, coloca os 3 atrás de mim, vem, vamos devagar, porque vai que alguma coisa é perigosa, e a gente vai caminhando, e a gente vai fazendo aquele trabalho para parecer machão, né, e não deixa com o papai sabe de tudo que é isso, entendeu, fica tranquilo que o pai tem coragem, né, abri a porta da cozinha do fundo, saí, falei, vocês ficam aqui que eu vou dar uma volta para ver se não tem nada, dei uma volta no quintal, andei, voltei para eles, falei assim, está tudo certo, eu descobri o problema, é uma telha que está batendo aqui do lado. Nossa, nosso pai é corajoso demais, olha só. Por que é gostoso fazer esse papel de machão? Porque no mundo de adulto eu sei que não é um medo real. Minha filha, uma vez que a gente foi viajar para o Nordeste, tinha uma festa de crianças lá que estava acontecendo no hotel, e a primeira vez que ela estava naquela situação e viu um palhaço, começou a ficar com medo do palhaço. Falei, fica tranquila, filha, é palhaço. É medo infantil, medo bobo, medo que a gente sabe que não tem razão. É a mesma coisa que Deus fala para você e para mim. Sabe o seu medo de ficar sem emprego? O seu medo de não ter o que comer amanhã? O seu medo de não conseguir ter saúde para chegar até aquele projeto que você tem? Sabe aqueles medos que não deixam você dormir? Deus olha para você e fala, deixa comigo, eu cuido disso. São medos de criança que você está tendo. Você está inquieto. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo de número 28 em diante, Ele falou, por que vocês ficam inquietos pela manhã? Olhe para os pássaros do céu, olhe para os lírios do campo, o Pai não dá alimento para eles e não veste os lírios? Por que vocês são homens de pequena fé? Deixa comigo, disse Deus, porque como Pai Ele protege, é o papel de Deus proteger a gente dos nossos medos infantis, e quantos medos têm aterrorizado você? Se lance nesse Pai, descanse nesse Pai. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 diz, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa linda, experimente esse Pai que protege, experimente esse Pai que é vitorioso, experimente esse Pai que cuida de você. Segundo e terceiro agora, como um pai, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Que me perdoe as mulheres, mas ensinar os filhos a andar de bicicleta é uma responsabilidade dos pais. Não tem nada melhor do que a gente pegar aquela bicicletinha e colocar aquele gurizinho em cima, aquela guria, e posicionar no corredor e falar, agora.
E aí você coloca e vai, e uma vez no corredor, 2 vezes no corredor, 3 vezes, eu acho que foi umas 132 vezes com cada filho, até soltar do cilinho. E você vai, volta, e você não se cansa, porque o seu objetivo é fazer eles andarem de bicicleta, certo? Aí chega uma hora, você fala, você só está segurando com o dedo daqui, ó, só aquilo, só, coloca a mão na costa, só para ele sentir a segurança, já anda sozinho, já tem o equilíbrio. Aí você tira a mão e fala, vai, pum, cai. Fala, não é possível. Tem uma hora que a gente como pai fala, não vai andar de bicicleta nunca. Eu acho que meu filho não nasceu para andar de bicicleta, é que ele nasceu para andar de patinete só. Aí você fala, não, vamos mais uma vez. E de repente, você solta do banco e a criança vai, e vai, e vai, e bate no portão. Pá! Mas foi, gente, meu Deus, que coisa maravilhosa. Andou. E você fala, agora vai. Aí depois você ensina a brecar, você ensina a fazer a esquina. Isso é todo um processo. Mas a verdade é que os filhos vão aprendendo com a nossa persistência. E que bom que nós temos um Deus que não desiste da gente, irmãos, porque a gente aprendeu a andar e caiu. Esses irmãos que vão batizar hoje aqui, vão começar a andar e vão dar um tropeço, mas Deus não desiste deles. Quem somos nós para desistir? Deus não desistiu de você e te trouxe aqui mais uma noite. Deus não desistiu de você e trouxe você para mais uma celebração. Deus não desistiu de você e te trouxe livramento naquele acidente. Deus não desistiu de você e colocou você sentado aqui nesse lugar. Deus não desiste da gente, Ele insiste, e insiste, e insiste, e vai insistir conosco até chegarmos na eternidade. Ele segura na nossa mão. Olha o que diz o Salmo de número 37, o Senhor firma os passos do homem que agrada, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus segura pela mão e fala, vamos. Deus segura pela mão e fala, nós continuamos. Deus não desistiu de você. Seu marido sim, sua esposa sim, seu parente sim, até seu líder sim, mas Deus não desistiu de você, amém? Que coisa maravilhosa. Isso me palpita o coração. Como um pai, Deus disciplina. Essa é a parte difícil, porque a primeira chinelada nos meus filhos, que me perdoe a Xuxa, tá bom, com a lei da palmada, mas disciplina faz parte de qualquer casa. Nunca use a mão, porque a mão é símbolo de carinho, mas o chinelo vai bem, e uma varinha também é boa para disciplinar. E eu nunca me esqueço, irmãos, da primeira chinelada, não que eu levei, mas a que eu dei, porque a minha filha chorou por mais ou menos 1 minuto, segurou, eu por umas 3 horas, fui para o quarto, falei, meu Deus, bati na minha filha, o que é isso, que crápula que eu sou, mas é um processo, para que a minha filha entenda a palavra, eu preciso praticar a disciplina, até que um dia ela entenda o comando, isso não, não faça isso, não faça aquilo. Já percebeu os nossos recursos? A gente vai melhorando, primeiro a chinelada, depois a gente vai, 1, 2, e a gente vai melhorando, daqui a pouco não precisa nem contar mais, filha não, e não, filho não, e não, ou seja, isso já vai trabalhando no coração deles. Por isso que Deus às vezes dá uma chineladinha na gente, porque a gente é teimoso. Eu nunca quis bater nos meus filhos, mas a teimosia às vezes faz a necessidade da disciplina. Então, como disse o Isamitiba, famoso educador, quem ama educa. E a gente tem que educar, tem que ensinar. E esse é um privilégio que é dado aos pais e que Deus exerce sobre nós. Olha o que a Bíblia diz sobre disciplina, irmãos. Eu sei que a gente não gosta de levar uma varadinha de Deus para a gente aprender, mas às vezes ele fala e a gente não aprende. Ele fala e a gente não escuta. E olha o que a Bíblia diz sobre disciplina. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus trata vocês como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos. Então vocês não são filhos legítimos, mas vocês são filhos bastardos, ilegítimos. Eu não quero ser filho bastardo. Então, Senhor, me ensina. Mesmo que doa, eu preciso aprender a voz de comando dos céus. E como pai, Ele também disciplina. Quinto e último. Como um pai, ele tem saudades. Irmãos, como é gostoso chegar no final do dia em casa. Amo trabalhar. Você sabe da minha empolgação de trabalhar com essa comunidade. Minhas horas vão passando nesse lugar e intensamente. Mas se tem uma coisa que eu gosto é voltar para casa. Quando eu estou em viagem, se tem uma coisa que me traz de volta todos os dias da minha viagem, é a minha casa. E chegar em casa e ver os meus filhos é uma sensação maravilhosa. Saudade de casa. Tem gente que acha que pastor é monge, tem gente que acha que pastor vive num mundo alheio, mas eu tenho as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos que você tem, e um dos sentimentos mais fortes que eu tenho é de saudade, saudade da minha casa, saudade dos meus filhos, e como é lindo saber que Deus tem o mesmo sentimento. Olha o que diz Jeremias capítulo número 2,
Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto. Eu me lembro de você, mas você sumiu. Olha aqui, minha filha, Deus está dizendo para você: eu me lembro de você, mas por que você andou tão longe? Olha aqui, meu filho, Deus está dizendo: eu me lembro de você, mas por que você está tão distante? Lembra do pai do filho pródigo? O menino estava no chiqueiro, e o pai pendurado na janela esperando o filho voltar. Não importa o quão sujo você esteja aqui essa noite, eu quero que você saiba que como pai, Ele tem saudade de você ainda. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você tem necessidade, Ele tem saudade de você na presença dEle. Volte do jeito que você está, mas volte, porque o pai continua tendo saudade de você, como eu tenho saudade dos meus filhos. Não chega nem perto da saudade do Pai Celestial que Ele tem de você na presença dEle, desfrutando do caráter dEle. Então nós vamos tomar a ceia hoje, nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu vou subir aqui para ir para o último, e eu vou colocar aqui já. Eu quero colocar esse texto para você aqui, para você ver, João capítulo 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se tem uma coisa que me impressionou na minha paternidade, foi a primeira experiência que eu tive de montar o quartinho da Ana Luísa. Também montei o do Heitor, mas o da Ana Luísa foi o primeiro. Eu morava em Dourados e estava sozinho, porque minha esposa estava no interior de São Paulo em virtude da mudança de igreja. E eu fiquei lá por aproximadamente 3 meses, 2 meses e meio, morando sozinho. E a minha incumbência era arrumar a casa: armário, mesa, tapete, sala, instalações, internet. Mas uma em especial me marcou, que foi montar o quartinho da minha filha. Papel de parede passando pela beirada, berço, mosqueteiro, protetor de berço, tapete, poltrona, tudo organizado, tudo bonito, tudo rosa e branco. E aquilo me empolgava olhando, e cada dia eu passava as noites sozinho, a casa estava sozinha, sem som nenhum, e eu passava noites e noites preparando o quartinho da minha filha. E eu olhava para aquele quartinho e disse: agora ela não está aqui, mas um dia ela estará. E quando eu terminei todo o trabalho, eu encostei na porta, olhei e falei: que bom trabalho que você fez, hein, Denis? Agora o quartinho está pronto para a filha chegar. E imediatamente Deus falou no meu coração: é isso que eu estou fazendo por você na eternidade. Porque João capítulo 14 fala que Ele foi preparar lugar. Ele está arrumando um quartinho para você e para mim. Deus nunca preparou o inferno para os seus filhos. Jesus disse que o inferno é para o diabo e para os seus anjos. Infelizmente muitas pessoas decidem ir para o inferno, mas Deus nunca quis o inferno para os seus filhos. Deus sempre preparou um quartinho para nós. Então, meus irmãos, a morte é fechar os olhos do lado de cá e abrir os olhos para o quartinho do Senhor, que Ele já preparou para você. Como um pai carinhoso e amoroso, Deus está preparando o quartinho para você. Então eu convido você a tomar parte desse projeto de Deus e a ir morar no quartinho dele. Não agora, porque você tem muita coisa para fazer aqui na terra, tá certo, mas saber que Ele já está preparando e que um dia você estará lá com Ele e eu estarei em algo que Ele mesmo preparou com as suas próprias mãos. Se o quartinho que eu preparei para minha filha, com toda a minha deficiência, foi lindo, imagine o quarto que Ele está preparando para nós na eternidade. Se eu, como um pai imperfeito, tenho saudade, imagina a saudade que Ele tem. Se eu, como um pai medroso, consigo proteger os meus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Se eu, como um pai que ama, mas ainda imperfeito, quanto mais o amor desse Pai. Tudo que eu disse para vocês essa noite, não é para vocês compararem o meu amor pelos meus filhos, é para vocês verem que mesmo imperfeito, o amor de um pai não chega nem perto do amor do Pai Celestial. Olhe para Deus como Pai, Ele é um bom Pai para você essa noite. E Jesus disse para os seus discípulos na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a cada um dos seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo, que é entregue por vós, comam dele todos. Da mesma maneira, Jesus, depois de ter ceado, pegou o cálice e entregou a cada um dos seus discípulos e disse: bebam desse sangue, ou desse cálice, que é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que vocês participarem dessa mesa, vocês fazem parte da família de Deus, e vocês fazem parte do quartinho que está sendo preparado. Então, se você não é batizado ainda, meu irmão e minha irmã, eu desafio você, no nome de Jesus, a tomar sua decisão, em receber Deus como Pai, para que você seja filho e filha, e venha participar da mesa juntamente conosco. Todos os membros da nossa igreja hoje poderão participar da ceia, e serão ministrados com o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o cálice, que simboliza a nossa vida em Deus, como o bom Pai que Ele é.
Eu quero convidar você a se colocar em pé, os presbíteros virem aqui à frente, por gentileza. Eu quero pedir que os novos membros, aqueles que vão ser recebidos por jurisdição e aqueles que vão passar pelo batismo e a profissão de fé, eu quero pedir que vocês, por favor, vão lá fora, que a nossa secretária estará organizando a entrada de vocês. Todos os novos membros, por favor, venham lá fora, podem ir os novos membros, tá bom? Você que vai ser recebido por jurisdição e por batismo, vão lá no salão social para a gente organizar a entrada de vocês, enquanto a igreja vai participar da ceia do Senhor. Você que vai participar da ceia, pode vir à frente. Enquanto nós ouvimos essa canção, deixe o Senhor ministrar seu coração. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 la.
és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Nós vamos nos preparar para receber agora, nesse momento, os nossos irmãos que serão recebidos por batismo, profissão de fé, jurisdição e batismo infantil. Nossa igreja faz 2 recebimentos no ano. Um no mês de julho, por ocasião da festa de aniversário da nossa igreja. A fundação dela é 31 de julho de 1903. E por falarmos em 31 de julho, hoje dia 4, estamos mais próximos dele. Então estamos fazendo hoje o batismo dos nossos irmãos. E em dezembro, por ocasião da festa de Natal, de um momento tão especial, são 2 momentos. Se você deseja se tornar membro da nossa comunidade, você precisa dar o seu nome na secretaria, porque temos um curso que traz andamento no 2º semestre. E nós fazemos o batismo por aspersão. A Bíblia Sagrada diz que existem 3 formas, que nós não sabemos qual era a mais corrente, mas pela tradição da nossa comunidade nós fazemos por aspersão. A Bíblia fala que o batismo tem que ser com água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós faremos isso hoje. Batismo não lava pecado. Nós não batizamos crianças para lavar pecado, porque crianças não têm pecado. E nem os adultos que aqui virão para batizar para lavar do pecado, porque senão batizariam agora, e daqui a pouco teriam que tomar um outro banho, e o batismo não acabaria. Porque o que limpa o pecado é o sangue de Cristo. O batismo, quando nós derramaremos água sobre a cabeça do batizando, é um símbolo externo daquilo que ela fez internamente. É uma decisão de ser filho de Deus e filha de Deus, quando ela vem ao batismo. Então não está lavando pecado, está simbolizando o novo nascimento na pessoa de Cristo. Essa pessoa que se batiza precisará clamar o sangue de Cristo todos os dias da sua vida e se arrepender dos seus pecados. Porque uma vez que fomos batizados, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor, conforme diz 1 João capítulo 2. Então, quando recebemos os irmãos por batismo aqui, nós estamos recebendo pessoas imperfeitas que vão precisar de apoio na caminhada. E eu espero que essa igreja seja tolerante. Eu espero que essa igreja seja amorosa. E eu espero que essa igreja seja cuidadosa, ao ponto de não permitir que ninguém que seja batizado aqui se perca nessa caminhada. E que a ausência dele passe despercebida na nossa igreja. Nós batizaremos o seu amigo, a sua família, o seu primo, o seu filho. Portanto, nos ajude a cuidar dele. Então se sinta participante, porque o pastor batiza porque eu sou o ministro da palavra. Mas quem está batizando comigo é toda a igreja. Quando você contribui financeiramente, você ajuda a gente a fazer tudo que estamos fazendo aqui. Então você participa. Quando você convida uma pessoa e ela conhece a palavra de Deus nesse lugar, você participa. Eu batizo como ministro da palavra, mas toda a igreja está batizando comigo. Então sinta as suas mãos sobre a cabeça de cada um dos batizados. E celebre conosco com festa, com alegria. Porque há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Quanto mais por 33 pessoas que serão batizadas essa noite. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa já tem festa. Nós batizaremos 33. Receberemos mais 5 irmãos que são de outras comunidades evangélicas. 5. E batizaremos mais 16 crianças para poder glorificar a Deus e poder participar. Nossa ceia está aumentando. Nossa família está aumentando. E o que nós estamos fazendo agora é receber novos filhos nessa comunidade, novos irmãos e irmãs, que não vão ser irmãos de sangue, mas vão ser irmãos do sangue de Jesus Cristo. E eu conto com a sua participação no cuidado, no apoio, no carinho com todos esses irmãos e irmãs aqui, que começam a sua jornada nessa igreja. E nós vamos te livrar do preconceito, livrar do passado dessas pessoas, e vamos dar oportunidade para que elas cresçam conosco na caminhada do Evangelho. Nós receberemos primeiramente os irmãos de jurisdição. Jurisdição são irmãos que foram batizados em outras igrejas evangélicas. Em virtude de mudança de cidade, estão conosco. Em virtude de mudança de famílias que vieram para cá, estão conosco.
ou até mesmo de estar afastado de uma comunidade evangélica, estar fazendo seus votos de andar com Cristo novamente. E eu quero convidar para vir aqui à frente os nossos irmãos que estão voltando à nossa comunidade, no caso, Cirlei Maria Romanin. Quero convidá-la que entre pelo corredor central e nós estaremos recebendo os nossos irmãos com muita alegria aqui essa noite. Franciele Bonani, também é uma irmã recebida por jurisdição. Larissa Gabriele Piscinati. Pedrina Almeida da Silva. E Thaís Razaboni Pereira. Vocês podem virar aqui para mim um minutinho, por gentileza? Que bom, para nós é um privilégio vocês terem escolhido essa comunidade para continuar a caminhada de fé de vocês. Alguns vieram de mudança de endereço, outros vieram de um afastamento da comunhão, mas que bom que vocês escolheram esse lugar. Como pastor, como conselho da igreja, nós sentimos muito honrados de receber vocês aqui nesse lugar para poder cuidar e pastorear. Esperamos que vocês sejam frutíferas, abençoadoras desse lugar também, assim como desejamos abençoar a vida de vocês. Então eu pergunto para vocês, vocês recebem a doutrina, vocês recebem a visão e vocês recebem o cuidado dessa igreja local a partir de agora sobre a vida e a família de vocês? Então sejam bem-vindos à nossa comunidade em nome de Jesus. Estaremos agora nos preparando para receber os irmãos que vão batizar e professar a sua fé. Atenção, irmãos que têm os seus filhos batizados. Depois dos 12 anos, eles fazem a profissão de fé. Participe da classe do final do ano para ser membro maior e membro professo. Esses irmãos já são adultos, então eles vão fazer batismo e profissão de fé. Eles já têm mais que 12 anos. Farão a sua pública profissão de fé perante a igreja, que é a confirmação da fé em Jesus Cristo. Então eu quero convidar que venha aqui à frente a irmã Aline Santos Duarte, Ana Beatriz e Mike Alisson, Antônio Renato Bordesan e Lilian Priscila Pazinato. Quero convidar o irmão Cássio de Moura, Daiane Cristina e Paulo Henrique, também quero convidar que venha aqui estar conosco. Daiane Clávero Camargo, Edmara de Jesus, Elissama Ulian da Silva, Franciele Fernandes, Beatriz Nogueira e Gustavo Henrique. Gabriela Luiza Barbieri, a Graciele Regina dos Santos, a Graziele Cristina Maxiano da Silva, uma família também, Heloísa, Ednilson e Luiz Gustavo.
Mais uma família, Juliana, Vander e Raiele. Karina Alves Gomes. Queremos convidar a Letícia Castanheiro. Lucimara de Souza, ou melhor, Odair José Pedroso. Mais uma família, Luciano Rodrigo, Poliana e Pedro Augusto. Rafael Henrique Souza. Rafaela Correia. Wanderson Luiz da Silva. Vocês viram que jovem tem direito a palmas e gritinhos, né? Então, os jovens estão com mais moral aqui nesse lugar. Que bom, irmãos. Virem para frente aqui comigo, por favor. Segura mais baixinho. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ser o pastor que vai batizar vocês aqui nesse lugar. Em breve nós teremos mais pastores batizando vocês. Hoje, apenas o pastor Denis. Mas logo, logo tem o pastor Guilherme, o pastor Tanner, que estará também ministrando sobre a vida de vocês. E eu fico muito feliz, porque o nosso conselho está recebendo 33 pessoas que decidiram nascer nessa família. Você já parou para perceber que nós não escolhemos a família que nascemos? Mas essa vocês estão escolhendo? Que privilégio, irmãos, que alegria, mas também que responsabilidade, porque vocês viram em nossa casa credibilidade, vocês viram nessa casa seriedade e mais do que tudo, vocês viram nessa casa a presença de Deus. E nós pedimos que vocês nos ajudem nisso, mantendo essa casa com a unção de Deus através da vida espiritual de vocês, mantendo essa casa com credibilidade através do testemunho moral de vocês, e mantendo essa casa em pé e sólida através da contribuição que vocês fazem com os recursos que Deus colocou em suas mãos. Então sejam bem-vindos aqui à família Presbiteriana Independente. Para nós é um privilégio poder receber. Mas antes eu gostaria de saber de vocês, que estão agora vindo ao batismo. Vocês reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês reconhecem que a igreja local é o lugar onde Deus opera através dos seus sacramentos e através da sua palavra em nossas vidas? Vocês estão de acordo com as doutrinas, com a visão e com a proposta da igreja que vocês estão se tornando membros? E é o mais importante, vocês decidem romper com as amarras do diabo, com o poder das trevas e com o passado da vida de vocês para viver a nova criatura que Cristo prometeu que vocês fossem? Não sei se vocês viram, mas hoje o frio atrapalhou. Eles estão com uma linda camiseta que diz: eu tenho uma nova vida em Jesus Cristo. Eu tenho uma nova vida em Jesus Cristo. É tudo novo agora. E nós vamos batizar para celebrar essa nova vida em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a darem 2 passinhos para trás, para que a gente possa começar a nosso batismo e a nossa profissão de fé com os nossos irmãos. Então quero convidar primeiro a nossa irmã Aline Duarte, que venha. Nós queremos batizá-la agora, em nome de Jesus. Se vocês puderem apertar mais um pouquinho isso, ficar bem pertinho um do outro. Aline, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Quero convidar a Ana Beatriz e o Mike. Podem vir juntos aqui como família. Ana Beatriz, eu te batizo agora, minha irmã, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mike, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Agora o Antônio, o Renato e a Lilian podem subir também juntos aqui, para que possamos realizar o batismo de vocês. Primeiro as damas, então, Lilian, por favor. Lilian Priscila. Lilian, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Renato, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Cássio, momento de batizar agora nosso irmão Cássio. Cássio, eu te batizo agora, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma família, Daiane e o Paulo, podem vir juntos aqui, por gentileza. Primeiro as damas. Daiane, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo Henrique, meu irmão, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a Daiane Clávero. Daiane, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edmara. Edmara, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Elisama. Elisama, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Família, agora Franciele, Beatriz e Gustavo, pode subir todos juntos, por gentileza. Pertinho aqui para mim, Franciele. Baixa a cabeça. Franciele, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Franciele, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gustavo, eu te batizo agora, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora Gabriela Luísa.
Gabriela, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graciele. Graciele, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, Graziele. Graziele, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Heloísa, Ednilson e Luiz Gustavo. Pode vir, Luiz. Cabeça em cima do vaso. Heloísa, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, Luiz, tranquilo? Luiz Gustavo, eu te batizo agora, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ednilson, eu te batizo agora, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana, o Vander e a Rael. Pode subir, por gentileza. Juliana, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Raele, eu te batizo agora, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vander, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Karina, pode subir. Karina, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Letícia. Letícia, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Odair. Odair, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora a família, Luciano, Poliana e Pedro. Pedro, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poliana, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luciano, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rafael. Rafael, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Rafaela. Bem. Rafaela, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Wanderson. Wanderson, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Sejam bem-vindos à família. Nós queremos orar com vocês para abençoar esse momento. Mas antes eu queria pedir que todos os pais que vão batizar os seus filhos agora, vão ao fundo para buscar os seus filhos. Podem lá se preparar para a entrada. E nós vamos organizar a entrada de vocês. Vocês fiquem aqui na frente, apenas os pais que vão apresentar seus filhos ao batismo. Eu peço que vocês fiquem aqui na frente. Igreja, quando nós batizamos crianças, pode segurar um pouquinho para mim, isso, mais devagar. Quando nós batizamos crianças, nós batizamos como símbolo de entrada no reino de Deus. Nós não batizamos crianças para tirar do limbo, porque nós não acreditamos em purgatório, porque isso não está na Bíblia. Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, as crianças têm direito de chegar a Deus. No Antigo Testamento, a criança era circuncidada para ser judaica ou judia. No Antigo Testamento, a criança participava da Páscoa, que era a refeição da família uma vez por ano para celebrar a libertação do povo do Egito. No Novo Testamento, Jesus fala que nós devemos nos batizar e devemos também comungar a ceia. Assim como a criança participava desses dois sacramentos no Antigo Testamento, a criança também deve participar no Novo Testamento. Jesus ressignificou os símbolos, dizendo que o batismo é feito com água e a comunhão é feita através do pão e do cálice. Por isso, quando batizarmos as crianças aqui, nós estamos como pais, ministrando sobre a vida delas a decisão de que elas sejam parte do corpo de Cristo. Elas ainda não decidiram por elas, nós decidimos educá-las no caminho do Senhor. Quando elas crescerem e tiverem 12 anos de idade, elas vão professar a sua fé, não serão batizadas novamente, mas elas vão confirmar o que seus pais fizeram. Então, quando os pais entrarem trazendo seus filhos aqui, eles já estão conscientes disso, porque nós falamos disso nos cursos. Eles estarão contribuindo para a formação do caráter cristão nos seus filhos. São todos abaixo de 11 anos. E nós vamos batizá-los para que os pais assumam a responsabilidade de encaminhá-los na presença do Senhor e estarem juntos servindo ao Senhor. Então eu convido vocês agora a darem 2 passinhos para trás, ficarem juntos. Pode fechar aqui, fica bem juntinho vocês, que as crianças vão ficar na frente de vocês. Podem vir isso, fiquem bem juntinhos. Fiquem bem juntinhos, que os presbíteros vão colocar as crianças aqui na frente. E eu vou convidar as nossas crianças para entrarem agora, trazidas pelos seus pais, para que possamos batizá-las e elas serão parte da família presbiteriana independente. Vamos receber a Ana Laura, que é filha da Heloísa e do Ednilson. Pode entrar, por gentileza. O Antônio Carlos da Silva Filho, que é filho da Aline e do Antônio. Pode entrar, por favor. O David Jesus Rocha, que tem apenas 9 meses, trazido pelo Wilson e a Cíntia. O Davi Miguel, trazido pela Carla e pelo Cássio, tem apenas 1 mês de idade. O Isaac, que será trazido pela Fabiana, e o Isaac tem apenas 3 meses de vida. O João Antônio Biasotto tem 1 aninho e vai ser trazido pelo Luiz e pela Nayara.
Lorenzo Alves Barbieri tem 1 aninho, vai ser trazido pela Karina e pelo Rodrigo. O Lucas tem 4 meses, Lucas Almeida Reis, filho da Lisiane e do Vinícius. O Miguel Henrique e a Bianca Fernandes, 4 e 9 anos, vai ser trazida pela Franciele. O Murilo dos Santos, vai ser trazido, de 4 anos, vai ser trazido pela Graciele, também é filho da Graciele e do Elias. O Paulo Eduardo e o Miguel Henrique, de 7 e 3 anos, será trazido pela Daiane. Eles são filhos de Daiane e Paulo Henrique. O Rian tem 10 anos, é filho da Juliana e do Vander. Pode entrar também. E por fim, chamamos a Maria Eduardo Camargo Cruz, de 8 anos, trazida pela Daiane. Ela é filha da Daiane e do Alexandre. Vou pedir para o Ednilson trazer seu filho, que não está na minha lista aqui, mas pode entrar por gentileza. O Ednilson. O Vander. Vocês podem se colocar lá por gentileza. João Lorenzo será também batizado aqui. Pais, nós vamos agora proceder da seguinte maneira. Nós chamaremos vocês um por um aqui à frente e batizaremos, tá bom? Então eu peço que agora vocês só abram esse corredor, porque a nossa fotógrafa vai ficar ali. E todas as fotos estarão disponíveis no site da igreja para vocês abaixarem depois, tá bom? E no Facebook, vocês podem ficar à vontade para baixar as fotos de vocês, que vai estar linda e maravilhosa. Então, quero convidar os pais que venham aqui à frente, primeiro o Ednilson. Nós queremos abençoar e batizar essa pequena em nome de Jesus. Ana Laura, minha pequena, eu agora tenho o privilégio de batizar você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, Ana Laura. Seja bem-vinda. O Antônio pode vir aqui, por gentileza. Olha quanta gente, meu Deus, ficou lindo isso aqui, hein? Tá muito bonito. Fica virado para lá, para ti, olha lá. Fica isso. Antônio, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Antônio, amém. Deus abençoe. O Davizinho, cadê? Traz o Davi. Davi, meu pequeno, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe. Carlos Cássio, pode trazer. Davi, meu pequeno,
eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Amém. Batizar com frio, recém-nascido, né, gente? Glória a Deus, viu, Cássio? Deus abençoe, cara. Fabiana, vamos batizar mais um pequenino, que é o Isaac. Isaac, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai. João Antônio, meu pequeno, eu agora te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Lorenzo, meu pequeno, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Vai ser o Lucas, o Mateus quer ir junto? Hoje é só o dia do Lucas, Mateus, você já foi, tá? Isso. Luquinha, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode vir. Como a família está crescendo, hein, gente? Você viu que elegância? Veio preparado para o batismo mesmo, hein? Tá tudo certo? Miguel, eu te batizo agora, meu jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bianca, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. É o Ministério Kids, que se preparem. Tem muita criança para vocês cuidarem. Precisamos de voluntários, aliás, nisso. Se você puder ajudar, venha participar como voluntário da Rede Kids. Murilo, meu jovem, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miguel, meu pequeno, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo Eduardo, meu irmãozinho, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, Rian? Rian, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria Eduarda, minha jovem, eu te batizo agora,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Wanderson e Franciele, eu peço perdão pelo nome não estar na lista, mas agora a gente vai batizar o João Lourenço. A ficha de batismo dele está tudo certinho, tá bom? Apenas esse pequeno equívoco na nossa lista. Eu peço perdão. E você está preparado? Tudo certo? Vamos nessa. João Lourenço, eu te batizo agora, meu irmãozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ele assustou no começo, mas depois fechou os olhos. Vocês receberam um certificado, e esse certificado é de seja bem-vindo à família. Eu preciso que vocês agora fechem um corredor. Os presbíteros passarão servindo uma ceia para vocês. É a primeira ceia como família na fé. Então fiquem no corredor, que os presbíteros passarão. Pode pegar mais uma bandeja e começar do lado de lá para servir a todos, por gentileza. Nós queremos servir a ceia para vocês, como sinal de que vocês fazem parte da família de Deus. E agora, irmãos, nossa família cresceu 33, mais 5, mais 16, mais de 50 vezes. Então, eu peço que você, como membro dessa comunidade agora, sirva conosco, venha trabalhar conosco e venha operar conosco. Eu convido você a, por gentileza, fechar os seus olhos, estender a sua mão para cá. Enquanto os nossos irmãos estão participando da ceia, nós vamos abençoá-los. Senhor Jesus, muito obrigado por cada um que está participando da ceia agora. É a primeira vez, ó Deus, que eles tomarão do pão e beberão do cálice nessa comunidade. E o Senhor há de preservar, ó Deus, por todos os dias de suas vidas, partindo o pão, ó Deus, conosco ou com qualquer outra comunidade que eles estejam espalhados pela face da terra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está começando uma nova história nesses homens, nessas mulheres, nessas crianças, nessas famílias. Então, Pai, nós abençoamos cada um e cada uma, para que possam, ó Deus, ser parte do corpo de Cristo, celebrar o seu nome, receber o abraço dessa comunidade, ser cuidados e pastoreados, e serem servos e servas do seu reino. Obrigado, Pai, por esses soldados que o Senhor está alistando no teu exército. Vão abençoar essa cidade, através do seu trabalho, através de suas famílias, através de suas casas, através dos dons e talentos, eles vão servir ao Senhor nessa igreja. Então, Pai, nós abençoamos a cada um deles, glorificamos o teu santo nome e pedimos que o Senhor continue fortalecendo, ajudando, e que a caminhada de fé que começa hoje não termine até o dia que o Senhor os chamar. Então, Paizinho, nós abençoamos. Então, Senhor Jesus, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, sim, graças a Deus. Eu convido você a, por gentileza, se colocar em pé. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por estar aqui conosco e por poder servir aqui conosco nessa comunidade. Tudo isso que aconteceu aqui é fruto do seu trabalho, é fruto da sua entrega e da sua oração. Nada é nosso. Não é por indivíduo específico, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, nós vamos celebrar ao Senhor como família na fé. E vamos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Nós vamos cantar uma canção juntos. E a hora que nós cantarmos essa canção, você poderá vir aqui à frente, poderá abraçar, poderá dar as boas-vindas. É a nossa forma de dizer muito, muito obrigado de vocês escolherem essa família e serem parte delas. Eles estão terminando de tomar a ceia e nós vamos fazer a maior e a mais linda festa a hora que eles tomarem a ceia aqui nesse lugar. E vamos glorificar a Deus e vamos declarar que o diabo perdeu nessa cidade. Amém? O diabo perdeu espaço, perdeu território, mais famílias estão sendo ganhas, mais vidas estão sendo transformadas para a glória de Deus. Então, nós vamos fazer isso juntos, celebrando. Quem ainda não recebeu a ceia aqui para saber? Só vocês? Está terminando ali. Então, você que já tomou a ceia, olha aqui para mim um minutinho.
A partir de hoje, você está fazendo parte de uma comunidade de festa. E a ceia é alegria e celebração. A gente não vai terminar esse culto, porque nós começamos ele há muito tempo atrás, quando essa igreja abriu as portas. Então nós estamos em culto o tempo todo. O que nós vamos fazer é uma breve celebração. Adoraremos o Senhor Jesus e glorificaremos o nome do Senhor. Então, quando eu contar até 3, você vai poder olhar para aquela família que vai te receber hoje, e a partir de hoje vai caminhar com você. Então eu pergunto para vocês, igreja, vocês se comprometem em ajudar-nos no cuidado e no pastoreio desses irmãos e irmãs? Vocês se comprometem em orar com eles e por eles nessa caminhada que começa hoje? Vocês recebem cada um desses irmãos e irmãs como parte da família da fé nessa igreja e da sua família pessoal? Então vamos mostrar para eles isso com muita alegria e muita celebração. Pode virar e veja a festa que esse povo preparou para vocês. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Minha história ele mudou. Podem vir à frente, não vão embora. Venham à frente e receber seus familiares. Venha dar um abraço neles. Venha dizer que bom que vocês estão aqui com a gente. Pode vir. Receba a sua família. Abrace sua família. Tão feliz, minha história ele mudou. Minha história ele mudou. Venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Minha história ele mudou. O dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana para vocês. E a gente termina com essa festa cumprimentando nossos irmãos aqui. Chego a ti, pois eu livre sou. Tu és meu Cristo, eu sou teu. Alegria e paz sem fim, todo pranto em breve cessará. Bradarei, Jesus vivo está. Vivo está. Oh, oh. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele